Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, acusados de matar a filha dele, Isabela, no final de março, estão de volta a São Paulo. Eles vieram acompanhar os depoimentos das testemunhas de acusação, depoimentos que estão marcados para hoje, aqui na capital. Que acompanha tudo é a repórter Karina Pachega, ao vivo do Fórum de Santana, no bairro do Limão, onde já está o casal Nardoni. Karina, boa tarde. Como é que foi a chegada dos dois aí, hein? Oi, Chico, boa tarde. A primeira a chegar foi Ana Carolina Jatobá. Ela chegou ao fórum por volta das 10h15 da manhã, escoltada por viaturas da Polícia Militar. 25 minutos depois, foi a vez de Alexandre Nardoni, que também chegou aqui com reforço policial. Os dois entraram pelo portão lateral do fórum. O casal veio até aqui para acompanhar os depoimentos das testemunhas de acusação. Como da outra vez, no interrogatório do casal, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni estão na carceragem do fórum, uma cela bem em frente à outra. A distância entre essas celas é de aproximadamente 4 metros e a informação que a gente tem é que nesse momento eles conversam. Policiais ficam ali no corredor, mas eles podem sim conversar. A carceragem fica no 3º andar do fórum. As testemunhas podem pedir ao juiz para falar na presença do casal ou, se preferem, que eles não fiquem na sala. Eles foram trazidos ontem à noite de Tremembé, no Vale do Paraíba. Ela passou a noite na penitenciária feminina de Santana e ele no CDP de Guarulhos. Arina, como é que vai ser esse depoimento das testemunhas de acusação, hein? Carla, a ordem que as testemunhas devem ser ouvidas deve ser a seguinte. Primeiro, 3 peritos do Instituto de Criminalística devem responder às perguntas do juiz Maurício Fossen. Em seguida, a delegada Renata Pontes, depois uma testemunha sigilosa e, na sequência, por último, 3 vizinhos do casal. Amanhã, a primeira a prestar depoimento deve ser a mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, e também os avós maternos. O promotor Francisco Sembranelli e os advogados de defesa vão estar presentes na sala e tem direito também de fazer perguntas para as testemunhas. Karina, e depois desses depoimentos que vem agora, depois vai vir depoimento de testemunhas de defesa, é isso? É isso mesmo, Chico. Esses depoimentos devem ser marcados para o início de julho, logo nos primeiros dias. Entre dia 1 e 2, logo no comecinho mesmo de julho, essas testemunhas de defesa devem ser ouvidas pelo juiz. Chico. Obrigado, Karina. E agora nós vamos conversar aqui com o advogado criminalista Sergei Cobra Arbex, que preside a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Veio aqui ao nosso estúdio hoje. Boa tarde. Muito boa tarde. Bom, houve mudanças recentes, né, no Código Penal brasileiro, mudanças já sancionadas, né, pelo presidente Lula. O que é que muda com relação ao caso de Isabela, por exemplo? Olha, especificamente com relação à parte processual, o juiz já poderia estar aplicando essa nova legislação, que prevê a audiência una, ou seja, já ouvir as testemunhas de acusação juntamente com as de defesa, inclusive já prolatar a sentença. E isso tudo diminui muito o tempo do processo? Esse é o espírito do legislador, fazer uma legislação, fez uma legislação sancionada pelo nosso presidente da República no sentido de agilizar. Agora, é claro que nós estamos diante de um caso com muitas testemunhas. E para não inverter o ônus da prova, ou seja, o juiz tem que ouvir primeiro as de acusação e depois as de defesa. Naturalmente, ele poderia marcar uma outra data. Agora, julho está muito longe. Ele já poderia estar cumprindo, porque em legislação, em matéria de legislação, nada que prejudique o réu pode ser aplicado imediatamente em matéria processual. Portanto, se a lei já fala num novo procedimento, eu tenho para comigo que o magistrado já poderia estar cumprindo essa legislação. Portanto, ouvindo as testemunhas de acusação, que são muitas, agora, esses 2 dias, e já marcaria, em seguida, as de defesa. Para amanhã, para quarta-feira. Mas isso passa a vigir quando? Quando é imediata. A parte processual já passa, apesar da lei falar numa vacância de 60 dias, para início do cumprimento da lei, a parte processual que não prejudique o réu já pode ser e deve ser começada a cumprir imediatamente. Agora, só para a gente entender, essas mudanças no Código Penal, elas podem mudar situações, né, que a gente considera injustas. Por exemplo, o caso do assassinato da freira lá no Pará, da irmã Dorothy Stang. Né? O sujeito foi condenado a mais de 20 anos. Foi condenado a mais de 20 anos, ele tem direito a um novo júri, aí faz o novo júri e o sujeito está solto. O caso do jornalista Pimenta Neves. Pimenta Neves, eu confesso. Ele confessou, ele matou pelas costas, todo covardemente, foi condenado, está solto. Essas mudanças no Código Penal vão botar gente dentro da cadeia, afinal? Infelizmente, não.
Infelizmente não. Isso passa por uma tomada de consciências dos juízes que atuam no processo. Você sabe que toda a legislação, todo procedimento depende de pessoas. E um julgador é um ser humano. Passa por ele a agilização da justiça em muitas das leis que são ruins. Essa legislação nova vem agilizar sim. No caso da Dorothy, que você citou, o protesto para o novo júri, que é automático quando alguém é condenado a mais de 20 anos, já não existiria. Mas ela poderia ser... O juiz poderia optar por fazer um novo júri? Não, aí não. Aí só se o tribunal decidisse. Mas mesmo... Por que o sujeito que tem mais de 20 anos, condenado a mais de 20 anos, tem direito a novo júri? Não, agora deixou de ter. Isso não existe mais. Isso acabou. Essa inspiração... Isso é uma herança antiga, uma herança que foi carregada do Código Penal antigo, lá de 1940, que entendia que pena de 20 anos era muito grande. Quanto pior é o criminoso, mais chance ele tem de isso ficar era uma solto. dúvida, um benefício para o réu que fosse condenado por uma pena muito grande. Naquela época, se achava 20 anos uma pena muito alta. Hoje, na nossa realidade, já não é tão alta assim. Enfim, mas você citou o jornalista Pimenta Neves. Foi condenado... Eu atuo como acusação. Foi condenado a 19 anos. É uma pena boa para ser cumprida. Até agora não foi cumprida a pena dele. Por quê? Porque o processo encontra-se parado no Superior Tribunal de Justiça para uma decisão ainda de um recurso especial. Por conta de quê? De uma interpretação de um juiz, no caso uma ministra, que entende que ele ainda deve esperar esses recursos. Então, portanto, para responder a tua pergunta, bem objetivamente, a lei vem para ajudar, mas não resolve. O que resolve é a mentalidade do judiciário, a atitude do judiciário em prol de uma justiça mais rápida. Bom, fazer justiça fica mais difícil. Muito obrigada pela sua participação. Vai ser mais rápido, mas continua sendo difícil no Brasil. Sempre vai depender das pessoas que atuam no processo.